Olá, gente, bom dia. Essa é a nossa sexta aula da disciplina ITA 132, Metodologia da Pesquisa. Essa disciplina é ofertada pelo ICET UFAM para o curso de Engenharia de Produção. E hoje, gente, a aula será sobre técnicas de pesquisa, delineamento / técnicas de pesquisa, onde abordaremos esses quatro tipos de pesquisa, na verdade esses 5 tipos de pesquisas, né? A pesquisa documental, a pesquisa experimental, estudo de campo, estudo de caso e pesquisa-ação. Ok? Quero deixar claro que o nosso enfoque maior será aqui na pesquisa-ação. Baseei a parte do direcionamento da pesquisação naquela tese que eu mostrei na aula passada. Então, abordaremos esses tópicos na aula de hoje, ok? Antes de iniciarmos, eu novamente reitero, gente, vocês precisam assistir as aulas, vocês precisam assistir as gravações das aulas, vocês precisam também fazer as atividades que foram propostas, ok? Eu realmente espero que vocês estejam trabalhando no pré-projeto. Hoje eu pretendo mostrar para vocês um modelo de pré-projeto, tá bom? Vou disponibilizá-lo juntamente com a gravação da aula na nossa sala virtual do Google Classroom, ok? Eu realmente estou extremamente preocupado com a situação de alguns alunos, não são tantos, porém, acreditem, eu tenho a participação efetiva apenas de uma aluna, ok? Então, infelizmente, eu terei que reportar isso para a coordenação, uma vez que já estamos próximos da primeira avaliação parcial, que é exatamente a entrega parcial do projeto de pesquisa. Eu quero ver o que vocês já estão desenvolvendo partindo das nossas aulas, tá bom? Então, o que eu vou fazer, gente, eu vou gravar essa sexta aula, né? Vocês vão assistir, falaremos dessas técnicas de pesquisa, as quais vocês escolherão uma para compor o pré-projeto de vocês, que esteja de acordo com a temática, o problema que vocês estão desenvolvendo, tá bom? E eu pretendo deixar, gente, para vocês aí um dia, 2 pelo menos, né? Assim, hoje, só para resumir aqui, eu tô olhando para baixo porque eu tô olhando para o plano de aula. Nessa gravação, eu estarei abordando temas de 3 aulas, ok? Ou seja, vocês terão aí 2 dias, exatamente isso, vocês terão aí 2 dias para trabalhar, na verdade 3, né? Porque eu coloquei o dia da entrega do pré-projeto como dia para vocês trabalharem também. Então vocês terão aí 3 dias, vocês terão 3 dias para trabalhar nessa pesquisa, ok? Sugiro que obedeçam às 4 horas. Aqueles que estão atrasados fiquem até mais um pouco dessas 4 horas estipuladas pelo plano de ensino, tá bom? Até agora uma pessoa entrou em contato comigo para tirar dúvida. Eu espero que na aula passada eu tenha conseguido contribuir com essa pessoa. Acredito ainda que o sample, o modelo de pré-projeto que eu vou apresentar hoje para vocês vai esclarecer, vai ajudá-los também. Tá basicamente pronto o negócio, vocês só vão ter que colocar as informações, tá bom? Apenas para refrescar a memória de vocês, a entrega desse pré-projeto ela está prevista para o dia 28 do 7, ok? Caso tenha algum problema, imprevistos, não sei mais o que, entre em contato o quanto antes para a gente tentar resolver e para ninguém ir para
para avaliação parcial 2 devendo nota. Tá bom? Lembrando que esse semestre está sendo mais do que corrido, né? Então terminaremos, daqui a pouco a gente já termina, gente, no dia 6 de agosto, ok? Então, passadas as informações, vamos à aula propriamente dita, vamos à apresentação, explicações e, porventura, exemplificações dessas técnicas aí, ok? Então, gente, como referencial básico, novamente, utilizaremos essas duas obras do Antônio Carlos Gil. A primeira, como elaborar projeto de pesquisa e métodos e técnicas de pesquisa social, bem como faremos uso também da Marconi e da Lakatos com fundamentos de metodologia científica, ok? Tem muita informação nos slides, porém, se vocês visitarem a pasta Referências Básicas no Google Classroom, vocês vão encontrar essas obras, né, que eu acabei de mencionar. Dê uma navegada pelo sumário, deixa eu abrir aqui. Dê uma navegada pelo sumário para reforçar alguns tópicos que já abordamos, tá bom? E principalmente as técnicas que utilizaremos na aula de hoje, ok? Então, por exemplo, hoje abordaremos a pesquisa documental, tá? 87 a 90, gente, são 3 páginas para ler, leiam. Usem o período de pesquisa de vocês para isso, né? O horário de aula de vocês para isso. Falaremos aqui, pesquisa experimental. São apenas 8 páginas para vocês lerem também. Ele vai explicar direitinho, problematizar, enfim. O que mais? Deixa eu ver aqui o que mais. Estudos de campo, estudos de caso, tá bom? Pesquisa, ação, ok? Aqui nesse outro, ele também vai abordar alguns dos tópicos da aula de hoje. Naveguem pelo sumário novamente, tá bom? Métodos sociais não é isso que queremos. Pesquisa social não é isso. Formulação também não é isso. Delineamento. Tá aqui, no capítulo 6, delineamento da pesquisa, teremos documental, experimental, levantamento de campo, né, estudo de campo, estudo de caso. Não me recordo se ele fala de pesquisação aqui, acredito que não. De qualquer forma, a outra referência, a outra bibliografia que temos lá, completa essa daqui, ok? Estou mostrando para vocês para comprovar que as referências que eu estou postando, elas são de extrema relevância para a elaboração, principalmente da parte metodológica que eu vou apresentar daqui a pouco. Por fim, o livro da Marconi e da Lakatos, vamos navegar também pelo sumário. Vamos ver com que elas contribuirão. Olha só aqui, para quem estava com dúvida, né, na escolha do tema, vale a pena a leitura, 2 páginas apenas. Cadê os métodos aqui, né? As hipóteses é importante lerem também. Tiver dúvida, traz para o professor. Aqui as técnicas, gente, documentação. Aí elas vão explicar com uma outra nomenclatura, né, com outra abordagem. Tá aqui, o capítulo 9, técnicas de pesquisa. Deem uma navegada aí, gente, vocês vão encontrar com mais calma. Eu estou apenas mostrando para tentar incentivá-los, né, a fazer o mesmo, tá bom? Então, são essas 3 referências que vocês devem buscar na nossa sala do Google Classroom. Leiam, fichem, escrevam, tá bom? E por fim, eu vou fechando para não me perder. Por fim, eu utilizei o capítulo 3 dessa tese, o
tópico 3.2.3, onde o autor vai falar exatamente da condução do processo de pesquisa-ação. Tá bom? Então, todas essas informações estão no slide. Eu lembro de ter disponibilizado essa tese também para vocês lerem. Espero que tenham lido o capítulo, pelo menos o capítulo 3.1, que é sobre método e metodologia. Há informações riquíssimas aqui referente a método e metodologia na área de vocês de engenharia de produção. O que eu quero deixar claro é que os materiais estão sendo passados, estão sendo disponibilizados e, novamente, vocês precisam estar ativos nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, mencionadas as bibliografias, voltemos aqui para a nossa apresentação, para os nossos slides, e vamos começar aí, gente, os níveis da pesquisa, né? Os níveis de momentos, que é como está explícito nas literaturas. Eles serão 3, o exploratório, o explicativo e o descritivo. Vamos ver o que cada um deles nos informa aí. O que é o nível exploratório? Então, segundo o Gil, proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, tá bom? Hipóteses são outros questionamentos, né? São outras, talvez, dúvidas ou direcionamentos de problemas que porventura possam acontecer, tá bom? Então essas hipóteses é uma previsão que você faz, ok? Isso não pode dar certo por conta disso e disso e disso, bem como isso, bem como aquilo. Essas são as hipóteses, tá bom? Se quiserem entender com mais clareza, leiam lá as referências e eu posso explicar em particular melhor. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem levantamento bibliográfico, já comentei, mostrei como se faz isso no Google Classroom, por exemplo. No Google Acadêmico. B. Entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Muito interessante isso daqui. É interessante também, como vocês estão ainda no início, conversar bastante com os professores de vocês, que com certeza têm uma experiência bastante ampla para compartilhar. C. Análise de exemplos que estimulam a compreensão. Aqui, novamente, é trabalhar com modelos, pesquisar modelos. Eu lembro que na aula passada eu apresentei para vocês o TED da Universidade Federal do Espírito Santo, onde eles colocaram todas as pesquisas de TCCs em engenharia de produção de uma forma bastante organizada. Então, é possível abrir aquelas pesquisas, terem elas como modelo, tanto estrutural como em conteúdo, para vocês desenvolverem a pesquisa de vocês, tá? Vejamos agora o nível explicativo. O que é que o Gil fala aí? O nível explicativo identifica os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas, explicativo. Pode-se dizer que o conhecimento científico está assentado nos resultados oferecidos pelos estudos explicativos, né? Dentro da pesquisa científica, gente, tudo tem uma razão. Nada está na pesquisa, nada está num projeto por acaso. Se estiver por acaso, é sinal de que a pesquisa não tem a menor condição de seguir em frente. O pesquisador não conseguirá levar a pesquisa para frente. Okay? A partir do momento que há perguntas, e essas perguntas são passíveis de explicações, quer dizer que a pesquisa ela pode ser conduzida. O que nós, enquanto pesquisadores, precisamos fazer é apresentar referencial teórico, referências bibliográficas que vão dar suporte ao estudo que queremos fazer. Ok? Caso contrário, fica extremamente difícil de uma banca avaliativa
ou até mesmo de um leitor mais crítico, de um pesquisador mais crítico, dar credibilidade ao que você pesquisou ou está propondo pesquisar. Tá bom? Então pensem nisso. Essas razões, essas explicações, elas têm algum motivo para estarem na proposta de pesquisa de vocês. Tá bom? Nada é por acaso, nada é supérfluo. É isso que eu quero dizer. Por último, o nível descritivo, o Gil fala que descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou então o estabelecimento de relação entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título, e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Okay? Esses questionários, hoje em dia, com o uso da tecnologia, antigamente os questionários, até hoje, alguns pesquisadores gostam de fazer assim, questionários impressos, né, em papel, e aí você disponibiliza essas impressões para o seu público-alvo. Contudo, em inglês, gente, existe uma nomenclatura para questionários que não é questionary, não, é survey. Okay? Esses surveys são questionários específicos para coleta de dados. Okay? Então, por exemplo, eu constantemente estou fazendo cursos pela Universidade de Cambridge e constantemente também a Universidade de Cambridge me envia esses surveys, esses questionários, para coletar informações, para aprimorar algum curso, alguma técnica, ou até mesmo para sugestões de futuros cursos ou metodologias ou abordagens, né? Então é bastante interessante se vocês utilizarem o questionário como uma técnica de pesquisa de vocês, como uma das técnicas de pesquisa de vocês, é interessante pensar em elaborar esse questionário em formato survey. Eu tenho quase certeza que existem plataformas, eu particularmente não lembro que Cambridge usa, mas eu acho que tem uma chamada Monkey alguma coisa. Depois a gente pode dar, vamos dar um Google aqui rapidinho, que até eu fiquei curioso. Monkey Survey. Okay? Então esse Monkey Survey, ele é uma das possibilidades que temos para... acho que é isso aqui, né? É uma das possibilidades que temos para fazer esses questionários de forma online. E o interessante disso aqui, gente, não abriu. O interessante disso aqui é que ele já... As respostas elas já vão diretamente para o e-mail cadastrado, né? Então, se você você se inscreve e você cadastra o seu e-mail aqui, as respostas já caem automático, fica até mais fácil de você fazer essa documentação, né? Então você pode fazer perguntas com escalas, você pode fazer perguntas com probabilidades, você pode fazer perguntas de múltipla escolha, você pode fazer perguntas onde a pessoa precisa... aqui é um multiple choice question, né? Uma pergunta de múltipla escolha. Você pode fazer aquelas perguntas onde a pessoa pode digitar pequenas informações, tá bom? Então aqui, ó, SurveyMonkey é uma ferramenta gratuita, ok? Obviamente que há funções mais aprimoradas para quem é usuário premium, porém eu acho que para um simples questionário de pesquisa a versão gratuita ela já consegue suprir a necessidade, tá bom? Então mais uma dica aí para vocês fazerem coleta de dados de forma virtual, de forma digital. Quem quiser fazer de forma impressa, não tem problema também, fica a critério do pesquisador, tá bom? Então, gente, o Gil... Eita, nós, desculpa. Então, o Gil, ele vai trabalhar... Desculpa. O Gil, ele vai trabalhar com essa ideia de níveis, né? E aí ele vai desenvolver, vai rasgar cada um desses aí naquelas técnicas do título da aula, ok? Então, para começarmos, vamos aqui... Vocês vão perceber que eu coloquei essas coisas aqui ao lado, porém não abordarei todos.
apenas o que está no título da aula. Comecemos então pelo estudo de caso. O que é o estudo de caso, gente? Ele tem origem na pesquisa médica e na pesquisa psicológica, como análise do modo trabalhado de um caso individual, que explica a dinâmica e a patologia de uma dada doença. Aqui é o surgimento do estudo de caso. Não quer dizer que seja específico da área da saúde ou da área da ciência humana psicológica. Com este procedimento, se supõe que se pode adquirir conhecimento do fenômeno estudado a partir da exploração intensa de um único caso. Além das áreas médicas e psicológicas, tornou-se uma das principais modalidades de pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. Okay? Lembre-se que a engenharia ela vai ser uma área exata, ok? Porém, a engenharia ela vai emprestar esses métodos das outras áreas do conhecimento para o desenvolvimento de métodos ou abordagens dentro das engenharias, tá bom? Então não há problema, vocês podem ir para campo, fazer uma observação, identificar um caso e estudar aquele caso especificamente. Não há nenhum problema de utilizar esse tipo de estudo. Eu tenho quase certeza que em uma das pesquisas de Google acadêmico que eu mostrei para vocês, apareceu logo de cara o título, né? Estudo de caso em engenharia de produção. Eu realmente não vou lembrar agora, mas eu tenho certeza que eu já vi na área de vocês, tá bom? Prosseguindo com o estudo de caso, então o estudo de caso é o estudo de caso, seja ele simples e específico, como o de uma professora bem-sucedida de uma escola pública, ou complexo e abstrato, como o das classes de alfabetização ou do ensino noturno. Isso é um exemplo que eu coloquei da minha área, foi o que veio na minha cabeça, tá bom? O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso se destaca por se constituir uma unidade dentro de um sistema mais amplo. Foi o exemplo que eu dei para vocês daquela melhoria do boné, né? Foi um estudo de caso específico dentro de um contexto de fábrica, dentro de um contexto de empresa, ok? Foi um estudo de caso porque partiu de uma observação. Algumas características particulares, olha só. A particularista, né, uma situação, um evento, um programa, um fenômeno em particular. Descritivo, variedade de fontes de informação. Heurístico, sequência de etapas que podem levar ao replanejamento do objeto de estudo, análise sistemática, relatórios parciais, né? Vocês podem partir de um estudo de caso já finalizado para reconstruí-lo ou talvez reformulá-lo, né? Porque eu já falei isso para vocês, as pesquisas elas não finalizam, ok? O máximo que pode acontecer é uma determinada pesquisa perder a validade, por exemplo, uma pesquisa de 20, 30 anos, ok? Talvez, né, não estou dizendo que todas as pesquisas de 20 ou 30 anos elas já estejam batidas, não, mas talvez alguma delas necessite de uma revisão bibliográfica, de uma revisão acadêmica, de uma revisão de estudo em si, ok? Então a palavra técnica para isso é o heurístico, tá bom? E o indutivo, gente, que é a generalização naturalística, elaboradas pelo leitor, leitor do estudo. Ok? Não confunda o indutivo com o subjetivismo. O subjetivo é algo pessoal. O indutivo você vai partir de um apanhado de referências de estudos já feitos em cima daquele estudo específico. Tá bom? Continuando com o estudo de caso, de um estudo de caso se espera que abranja a complexidade de um caso particular. É o estudo da particularidade e da complexidade de um caso singular, para chegar a compreender sua atividade em circunstâncias importantes. O caso pode ser uma criança, pode ser um professor, pode ser um simples boné, estou brincando, mas pode ser um funcionário de uma empresa. O estudo de caso pode ser um software computacional, tá bom? O estudo de caso pode ser, por exemplo,
um serviço prestado dentro de um restaurante ou dentro de uma loja, né? E aí a gente aponta melhorias, caso necessário, tá bom? Pretendemos compreendê-los, nós gostaríamos de escutar suas histórias, ok? Isso é um estudo de caso. Continuando aí, um programa inovador pode ser um caso, tá? Todas as escolas da Suécia também podem ser, mas é menos frequente considerar como casos a relação entre as escolas, as razões de um ensino inovador ou a política da reforma educacional. Essas são questões gerais, não específicas. O caso é algo específico, algo complexo, em funcionamento, ok? Então, por exemplo, a gente pode pegar por que um exemplo aqui, por que a Motor Honda ela não parou durante o período de pandemia, né? Então vamos estudar esse caso. O que eles fizeram para se manterem abertas e para manterem os funcionários, né? Quais foram as estratégias? E aí você vai elaborando e você vai amadurecendo esse estudo de caso, que também pode ser auxiliado, né, com um outro estudo comparativista. Okay? Pode pegar uma empresa que ficou bastante ruim das pernas, né, usando o bordão popular, ou que até mesmo fechou as portas, em último caso faliu, com a Motor Honda, que continuou prestando serviço, né, que continuou produzindo mesmo em período pandêmico. Ok? É um caso a ser analisado. Olha só que interessante. Com licença. Ok? Agora, partindo aqui do estudo de caso, teremos a pesquisa-ação. Vamos ver o que é a pesquisa-ação. Gente, a pesquisação é um método de condução de pesquisa aplicada. Por isso que tem essa palavra ação, tá bom? É algo a ser aplicado. Action. Ativo. Ok? Orientada pela elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções, ok? Tem esse tripé a ser seguido. Este procedimento caracteriza-se por ser um método intervencionista que permite ao pesquisador testar hipóteses sobre o fenômeno de interesse implementado e acessando as mudanças no cenário real, ok? Então, mais do que nunca, gente, vocês precisam ler as hipóteses de um trabalho se vocês quiserem utilizar a pesquisação, ok? Porque a pesquisação, a todo momento, ela é passível de alterações durante a pesquisa, ok? Então, aquele trabalho, aquela tese que eu mostrei para vocês e pedi para vocês lerem o capítulo 3, a pesquisa-ação foi em cima de um sistema de controle de materiais de uma empresa específica. Então foi um trabalho bastante direcionado. E lendo a parte de pesquisação, os pesquisadores se depararam com inúmeras hipóteses, pensando exatamente nas inúmeras possibilidades de alteração do processo de pesquisa. E acredito eu, por isso, que aquele trabalho deu quase 400 páginas, tá bom? Porque foram diferentes momentos e diferentes etapas da pesquisa que foi se desenvolvendo, ok? Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador assume a responsabilidade não apenas de assistir os atores envolvidos através da geração de conhecimento, mas também de aplicação deste conhecimento, ok? É a observação do problema sendo aplicado à sua possível resolução, ok? Isso é a pesquisação e ela é muito interessante. Talvez leve tempo, mais do que o normal. Na verdade, toda pesquisa leva tempo, é por isso que existe o cronograma para a gente não se perder. Mas a pesquisação ela vai trabalhar com isso, ela vai trabalhar com a realidade e como você faz para alterá-la de forma efetiva, ok? Mais aí sobre a pesquisação. Então, ela está localizada na metodologia da pesquisa orientada à prática educacional. Tá, eu coloquei essas coisas da minha área. Nessa perspectiva, a finalidade essencial da pesquisa
não é o acúmulo de conhecimento sobre o ensino ou a compreensão da realidade, mas, fundamentalmente, contribuir com informações que orientem a tomada de decisões e os processos de mudança para a sua melhoria. Justamente, o objetivo prioritário da pesquisação consiste em melhorar a prática em vez de gerar conhecimentos. Muito interessante isso, ó. Consiste em melhorar a prática em vez de gerar conhecimento. É algo técnico, ok? Então, digamos que foi identificado um problema, os montadores estão gastando muito tempo na linha de produção para montar os componentes. Foi observado esse problema. Então, a pesquisação vai apontar para uma melhoria. Como fazer para reduzir o tempo de montagem de um componente? Ok? Você vai partir disso, você vai partir dessa observação para chegar na ação, que é exatamente a execução que está falando aqui, a mudança da realidade para uma melhoria. Tá bom? Justamente, o objetivo prioritário da pesquisação consiste em melhorar a prática em vez de gerar conhecimento. Por isso, a produção e a utilização do conhecimento se subordinam a esse objetivo fundamental e estão condicionadas por ele. Eu coloquei aqui nessa aula alguns esquemas de teóricos da pesquisação voltados, né, para a área de vocês de engenharia. Então eu vou fazendo esse mix, né, eu coloco coisas da minha área, porque aí eu vou tendo alguns insights e consigo explicar melhor para vocês, né? É melhor eu partir da minha área de conhecimento até chegar à área de conhecimento de vocês, ok? Melhor do que partir do nada. Então, a pesquisação ainda é um processo definido ou caracterizado como espiral de mudança. A característica fundamental dessa metodologia é a natureza cíclica e flexível do processo, que apresenta 4 fases com tarefas bem definidas. Okay? Essas 4 fases eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, dentro de uma ilustração, dentro de uma figura. Okay? Mas é interessante, gente, que essa forma de espiral de mudanças aí falando um pouco da minha área, é o que os países de primeiro mundo entendem a educação. Eles vão entender a educação como espiral. Os alunos dos Estados Unidos, da Inglaterra, Suécia, Finlândia, desses países mais desenvolvidos, eles já são ativos no processo de ensino desde cedo, já são reflexivos, já são críticos, já fazem pesquisas, né? Existe uma disciplina que todas as escolas internacionais trabalham, que se chama Global Perspectives, né? Que nada mais é do que perspectivas globais, onde os alunos estão desenvolvendo pesquisas e reflexões em cima de temáticas atuais que englobam o mundo, tá bom? Então, vocês, enquanto pesquisadores, ao utilizar a pesquisação, vocês têm que pensar nesse projeto de pesquisa como espiral, né, que vai partir de algo menor para algo maior, que é exatamente essa melhoria, esse impacto na realidade, em algum âmbito social, ok? Isso é a pesquisação. Ainda mais sobre a pesquisação, aqui estão os 4, mas essa não é a imagem que eu havia separado para a área de vocês. Então, começa aqui, ó, identificação de uma preocupação temática e abordagem do problema. Ok, eu acho que a gente já fez essa etapa exaustivamente. Elaboração de um plano de atuação, ou seja, o planejamento. Desenvolvimento do plano e coleta de dados sobre sua implantação. Reflexão, interpretação e resultados, ou talvez o replanejamento, é o que eu estou falando. Talvez o primeiro resultado não saia como esperado, e aí você, se ainda tiver tempo dentro aqui do planejamento, dentro do cronograma que você elaborou, você pode fazer um replanejamento, e aí você parte daqui, ok? E tenta completar o ciclo, tá bom? Essa elaboração do plano, essa elaboração do projeto, que é o que vocês estão fazendo, isso leva tempo, e vocês já devem ter percebido isso, né? Porque tem que identificar a temática do problema e aí começar a elaboração desse projeto para desenvolvê-lo e apresentá-lo, ok? Por isso que a pesquisação ela vai ser uma das técnicas mais utilizadas.
tá bom? Porque ela segue esse ciclo, ela segue essa linearidade. Não que eu queira que vocês descartem as outras técnicas e as outras possibilidades. Vocês têm que ter a sensibilidade de escolher, né, de saber qual a melhor técnica para sua pesquisa, tá bom? Ainda mais sobre pesquisação, algumas características, olha só. Envolve a transformação e melhoria de uma realidade educacional ou social. É uma pesquisa que envolve a colaboração de pessoas. É realizada pelas pessoas envolvidas na prática que se pesquisa. Parte da prática de problemas práticos, é algo muito técnico, tá bom? Envolve uma reflexão sistemática na ação. O elemento de formação é essencial e fundamental no processo de pesquisação, ok? Eu trabalho na Escola Internacional também, não sei se eu já... na Escola Internacional do Amazonas, não sei se eu já comentei com vocês, e nós fazemos planejamento de aula, né? Assim como aqui na UFAM também faço. Em toda aula que eu planejo, após a minha prática, após a minha ação, eu faço o planejamento e eu vou para a ação. Após a minha ação, eu faço uma reflexão sistemática dela. Inclusive, tem um espaço no meu planejamento onde eu faço uma reflexão e eu verifico se aquele planejamento que eu fiz, ele serviu, ele deu certo e se ele precisa de alguma melhoria para as aulas posteriores, ok? Normalmente, as minhas reflexões, eu sou bastante exigente comigo mesmo, normalmente eu aponto para alguma melhoria, ok? Principalmente quando eu não consigo atingir todos os alunos. Eu me sinto frustrado particularmente, ok? A pesquisa-ação dentro de um projeto acadêmico vai seguir a mesma ideia. Novamente, não é porque o resultado que você obteve não foi aquele esperado que a sua pesquisa não presta. Não, negativo. Ok? Você está comprovando cientificamente que uma determinada ação gerou um resultado negativo. E aí você vai fazer uma reflexão e explicar por que o resultado da pesquisa não foi aquele esperado, né? Aquele que você esperava quando você elaborou as hipóteses. Mas eu acredito que também dentro dessas hipóteses você apontou para essa possibilidade de um resultado inesperado, tá bom? Continuando, gente, aí a pesquisação ela vai seguir esse triângulo de Lewin, tá bom? Que são os elementos essenciais, ó, parte da pesquisa, a formação dessa pesquisa e a sua ação, né? É o que a gente fala em inglês, put into practice, né? Colocando em prática. E aí, gente, da pesquisação, partimos agora para a pesquisa experimental. O que é a pesquisa experimental? É o método de investigação que envolve a manipulação de tratamentos na tentativa de estabelecer relações de causa e efeito nas variáveis investigadas, ok? Novamente, é um método de investigação que envolve a manipulação de tratamentos na tentativa de estabelecer relações de causa e efeito. Tá bom? Você está pesquisando algo, causa, e essa causa ela vai gerar um efeito, ok? A variável independente é manipulada para julgar seu efeito sobre uma variável dependente. A relação de causa e efeito não pode ser estabelecida através de técnicas estatísticas, mas somente pela aplicação de pensamento lógico para experimentos bem delineados. O processo lógico estabelece que nenhuma outra explicação razoável pode existir para as mudanças na variável dependente, exceto a manipulação da variável independente. Como é que eu posso explicar isso aqui para vocês? Eu vou partir da minha dissertação de mestrado, quando eu estava pensando exatamente na técnica. Existia uma teoria sobre o Oeste americano conservadora, que seria a minha causa, a variável 1. Né? Eu não concordava com o que os teóricos dessa variável 1
teorizavam, né, estudavam e compartilhavam. Então eu fui atrás de uma variável 2, né, para vir de encontro, para conflitar com essa primeira variável, ok? E essas duas causas, esses dois encontros, esses dois conflitos, me geraram um efeito, né, que é exatamente uma nova tese, um novo pensamento sobre os estudos da literatura oeste ou sudoeste dos Estados Unidos. Okay? Então eu parti de duas variáveis de causa para gerar uma terceira variável, que é a minha reflexão, que é a minha tese, okay? Que vai ser o efeito para o desenvolvimento da minha pesquisa. Então eu parti por essas três variáveis, por essas três premissas, ok? Obviamente que o estudo ele estava bem delineado, né? Eu parti de algo já estudado, mencionei algo novo na academia para repensar tanto um quanto o outro. Então foram três variáveis bem delineadas, e aí por último eu utilizei só a obra literária para validar ou não aquilo que eu estava propondo, ok? Sem manipulações, por isso que fala que é difícil trabalhar com estatísticas, ok? Porque você não pode manipular aí o resultado desses experimentos, ok? Ainda sobre a pesquisa experimental, o Gil vai falar aí, ó, ela consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto, né? No meu caso, no meu exemplo, o objeto de estudo foi a obra que eu mencionei como corpus da pesquisa, ok? Aí vocês precisam identificar, se forem utilizar a pesquisa experimental, qual será o objeto de estudo, né? Onde vocês vão aplicar esses experimentos. Será numa linha de produção? Será num sistema computacional? Ok? Pensem nisso daí. A base filosófica dessa abordagem tem as suas origens nas tradições positivistas e científico-realistas que começaram a ser desenvolvidas durante o Iluminismo, sendo depois consolidadas durante o século XVIII e XIX, à medida que a ciência e a tecnologia começaram a exercer um domínio cada vez mais forte sobre a produção de conhecimento, ok? A questão de pesquisa, nós estamos no século XXI, a questão da pesquisa ela começou a ser pensada, de fato, no século XVII, né, com o Iluminismo. E aí vocês pensem que tudo no mundo ainda é muito recente, né? Obviamente que há vários estudos aí sendo desenvolvidos, mas ainda há uma ala bem conservadora tentando anular esses pensadores aí. Então os filósofos iluministas eles desenvolviam os estudos, eles compartilhavam os pensamentos deles de forma clandestina, né? Na verdade existe um livro, é uma enciclopédia, gente. São raros os exemplares que tem no mundo, porque os principais filósofos franceses da época do Iluminismo, eles escreviam lá os pensamentos deles sobre as diferentes temáticas, né? E como esses livros circulavam de forma clandestina, pouquíssimos exemplares pouquíssimos exemplares ficaram intactos, né? Porque aí vocês sabem, né, através da história, que a queima de livros, o sumiço de livro aconteceu com frequência, principalmente na Europa e principalmente durante os períodos das grandes guerras, ok? Se não me engano, eu acho que na Biblioteca Pública de Paris é possível encontrar um exemplar desse, mas é raro, porém muito bom, ok? Pesquisa experimental, aqui eu dou uma dica de filme para vocês assistirem. Esse filme ele vai abordar, né? Ele vai mostrar, tentar, como é que eu posso dizer? Ele vai tentar ficcionalizar e representar o que é essa pesquisa experimental.
Então o filme conta a história incrivelmente sofrida do menino Lorenzo e a busca desesperada de seus pais pela cura da doença rara que acontece com seu filho. No filme, o pai e a mãe de Lorenzo, inconformados com a falta de opção que a medicina tradicional oferece, buscam informações através de pesquisa bibliográfica sobre a doença. Também procuram escutar casos de outras crianças que foram também acometidas por ela, procurando dessa forma entender as causas da doença e suas razões. A partir disso, tentam interpretar os fenômenos estudados, manipulando e controlando as variáveis envolvidas. Esta investigação corresponde ao método experimental, pois a experiência é montada de acordo com a necessidade da descoberta, e as variáveis vão sendo manipuladas a partir do surgimento de novas descobertas. Ok? É um filme muito bom, vale super a pena. Vale super a pena assistir, tá bom? Principalmente para o entendimento da primeira pesquisa que eles fazem, que é a pesquisa bibliográfica, muito parecida com uma pesquisa documental, tá bom? Até chegar nesses métodos experimentais, né? Que é onde vão tentar aplicar ao menino Lorenzo. Muito bom, vale super a pena. Eu já dei uma pesquisada, é possível encontrá-lo pela internet, principalmente através de torrents, tá bom? Agora sim, falando da pesquisa documental, gente, ela assemelha-se à pesquisa bibliográfica, como eu acabei de falar. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. O que isso quer dizer? Nesse tipo de pesquisa são utilizados materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Nem sempre fica clara a distinção entre a pesquisa bibliográfica e a documental, que fique bem claro. Os materiais, por exemplo, são cartas, diários, fotografias, gravações, boletins, ofícios, relatórios, pesquisas, enfim. Eu vou dar um exemplo para vocês de um escritor, poeta amazonense conhecidíssimo chamado Tiago de Mello. A Universidade do Estado do Amazonas está tentando, está procurando, está esperando, na verdade, a liberação de recursos para inaugurar o Museu Tiago de Mello. E aí eu tenho alguns conhecidos dentro da Universidade do Estado do Amazonas e também assisti algumas palestras dos professores envolvidos nesse processo, e eles foram explicando as etapas de documentação, de inventário das obras, tanto literárias quanto artísticas, fotografias, enfim, tudo relacionado ao Tiago de Mello, entendeu? Então, é exatamente isso. A documentação ela é feita a partir de materiais que ainda não são inéditos. É algo novo. Tudo isso que foi documentado e feito o inventário dos materiais do Tiago de Mello ainda não foram publicados, ainda não foram estudados, ainda não foram analisados. Ok? É partindo da documentação, da organização desses materiais, que os pesquisadores vão utilizar esse material já documentado e agora exposto para fazer a sua pesquisa bibliográfica. Ok? Então, por exemplo, quando o Museu do Tiago de Mello for inaugurado, ok? Pesquisadores do poeta, ou até mesmo de literatura do Amazonas, vão poder utilizar esses materiais que já foram documentados como referências bibliográficas para a sua pesquisa. Ok? No meu projeto de doutorado, eu estou fazendo exatamente isso. É uma escritora estadunidense, uma dramaturga, na verdade, não famosa, mas muito boa, onde aqui no Brasil eu estou tentando documentar os materiais dela, tudo que ela produziu, para futuramente a minha documentação virar uma referência bibliográfica.
para futuras pesquisas, né? E eu sei que nos Estados Unidos, em Nova York, existe o museu dessa escritora, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos essa documentação ela já foi feita. Então esse museu se tornou uma fonte bibliográfica, uma fonte de pesquisa bibliográfica para mim, ok? Espero que tenha ficado claro a diferença de pesquisa documental para pesquisa bibliográfica. Se não ficou, aí a parte youtuber deixem o comentário, ok? Agora sim, gente, falamos, né, de todas as técnicas que eu trouxe para a aula de hoje. E aí, como eu falei, a gente vai dar uma atenção especial à pesquisação. E aí eu peguei aquele tópico do capítulo 3 daquela tese, onde o autor vai falar da condução do processo de pesquisação. Então ele vai partir dessa figura do Davidson, né, que é o processo canônico, ou seja, o processo clássico da pesquisação, tá bom? Então ela vai partir de uma entrada, e dessa entrada tem o diagnóstico, que é a observação, o planejamento, a intervenção, né, que é exatamente a tomada da ação, é a parte da ação, a avaliação dessa ação, ok? A reflexão ou aprendizado em cima do projeto. Ou então o replanejamento, e aí você volta todo o ciclo novamente. Se o resultado, se a aprendizagem for aquilo que você esperava no seu planejamento, aí você já pode ir para o processo de saída. É muito parecido com aquele esquema que eu mostrei anteriormente, porém agora eu vou falar cada um desses passos aqui para vocês. Bom? Então vamos começar pelo diagnóstico. A fase de diagnóstico deve identificar um problema na organização e consiste em descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas expectativas de uma perspectiva holística. Lembram o que é uma perspectiva holística? Se não lembram, vão ter que dar uma voltada no vídeo, porque eu não vou repetir para não deixar o vídeo cansativo, tá bom? Nessa etapa, existe ainda a definição do tema de pesquisa, o qual é representado através da designação do problema prático e da área do conhecimento a ser abordada. Então vamos cá, olha só. Área do conhecimento, qual é a área de vocês, gente? Engenharia de produção. Beleza. Isso nós fizemos na aula passada. Partindo da área do conhecimento, a gente fez o quê? Pesquisamos possíveis temas a serem trabalhados em TCC. Perfeito? Identificou o tema, a gente vai para onde agora, gente? Vamos problematizar isso, né? E vamos buscar perguntas explicativas, né, que tenham alguma razão e que possam ser levadas adiante. Isso tudo é feito nesse primeiro processo, na parte de diagnóstico. Partindo do diagnóstico, nós vamos agora para o planejamento. E aqui no planejamento, assim que nós terminarmos essa explicação, eu vou mostrar para vocês o projeto, porque o planejamento ele deve ser escrito aonde? No projeto, que é exatamente o plano da ação que você pretende desenvolver utilizando esse método pesquisa-ação, essa técnica pesquisa-ação. Então, a fase do planejamento de ação deve considerar as ações alternativas para resolver o problema. Tá? Você já deu o problema, agora vamos planejar isso daqui para resolver isso. É a etapa na qual são definidas ações para o quadro diagnosticado, ou seja, observado, ok? Ou lido, dependendo do tipo de pesquisa que você faz. As definições são guiadas pelas hipóteses, que representam as suposições formuladas pelo pesquisador a respeito de possíveis soluções e resultados, ou até mesmo mais problemas. As hipóteses, por sua vez, devem ser acompanhadas de uma formulação teórica científica. O que quer dizer? A sua fundamentação teórica. É o que eu falei. Nada está no projeto por acaso. Ok? Se você identificou a temática e conseguiu problematizá-la, né? Isso quer dizer que você vai conseguir levar essa pesquisa para frente através
de fundamentação teórica, ou seja, através de literatura específica da área do conhecimento de vocês. Ok? Continuando aí, gente, na etapa do planejar, ainda tem essas outras etapas aqui. Né? Planeja-se o ciclo da pesquisação, que é o ciclo. Definindo-se a solução a ser investigada, as ações a serem realizadas, os dados a serem coletados e a forma como será feita a análise desses dados. Então, inicia com o planejamento, age, observa, reflete. Se tiver ok, terminou. Se não, replaneja, age de novo, observa, reflete. E aí você fica desse ciclo talvez vicioso ou não. Tudo vai depender do teu cronograma de pesquisa e do tempo hábil que vocês terão para desenvolver a pesquisa de vocês. Tá bom? Continuando aí, a próxima etapa é da execução das ações. Então você diagnosticou, você planejou e agora o que você vai fazer? Executar tudo aquilo que você planejou no seu pré-projeto, né? Então, com seleção de um roteiro de ação, corresponde à implantação das ações planejadas. A fase de execução engloba medidas práticas baseadas nas etapas anteriores, difusão de resultados, definição de objetivos alcançáveis por meio de ações concretas, apresentação de propostas a serem negociadas entre as partes interessadas em implementação de ações piloto, que posteriormente, após avaliação, podem ser assumidas pelos atores aqui no caso é quem está envolvido no processo de pesquisa, sem atuação dos pesquisadores, ou seja, é quando você planejou, você mostrou e provou para A mais B que a tua pesquisa tem credibilidade, que ela funciona, e aí ela é capaz de ser executada sem a presença dos pesquisadores originais. Ok? Isso acontece muito principalmente com programas, né, com softwares. Né, os softwares eles são desenvolvidos não para que os criadores estejam ali o tempo inteiro para verificar a veracidade dele ou não, né, a aplicabilidade dele ou não. Ele foi criado justamente para os atores que fazem parte de um determinado contexto executá-los. Ok? A mesma ideia com o projeto utilizando a técnica pesquisação que vocês talvez façam, ok? Depois disso, gente, vem a fase de avaliação, né? Que é a fase das consequências da ação, na qual se realiza a análise dos efeitos das ações frente ao apoio teórico utilizado como ponto de partida para a definição das ações e que tem por objetivos, olha só, aqui já está dando a maioria dos objetivos em verbos no infinitivo, que é observar, redirecionar o que realmente acontece e resgatar o conhecimento produzido no decorrer do processo. Então, observar, redirecionar e resgatar. Eu colocaria e ou resgatar. Tudo vai depender do resultado que você espera. Essa etapa final do processo de pesquisação apresenta dois objetivos principais, olha aí, mais dois: verificar os resultados das ações no contexto organizacional da pesquisa e suas consequências a curto e médio prazo, e extrair ensinamentos que serão úteis para continuar a experiência e aplicá-la em estudos futuros. 3 verbos, aqui fala 2, mas são 3: verificar, extrair, aplicar ou reaplicar. Tá bom? Lembrem-se, gente, os objetivos gerais e os objetivos específicos que vocês forem criar, os verbos devem estar no infinitivo, obedecendo essa estrutura aqui. Tá bom? E lembrem-se das taxonomias de Bloom na hora de pensar os objetivos de vocês, certo? Por último aí, gente, a fase de reflexão trata da aprendizagem específica e da identificação dos ensinamentos da experiência vivida com a pesquisa proposta, com o projeto proposto, com retorno ao ponto de partida para evidenciar o conhecimento generalizável adquirido sobre o problema. A reflexão envolve a circulação de informação entre os participantes e outros setores da organização.
A aprendizagem é facilitada pela colaboração temporária com especialistas em assuntos técnicos, cujo conhecimento tenha sido útil ao grupo, ok? Então essa reflexão ela vai envolver um todo, né, para chegar ao consenso de que, ok, a partir de agora, esse projeto ele pode caminhar sozinho, ele pode caminhar com a ajuda, a execução de terceiros e não com os autores, os pensadores ou talvez os criadores da ideia original. Isso se chama, gente, método. Ok? Eu acho que eu ainda não comentei com vocês, mas a revisão historiográfica e bibliográfica que eu fiz na minha dissertação de mestrado me deu a possibilidade de trabalhar qualquer livro, de pensar, não só eu, mas até mesmo outros pesquisadores que se interessarem pelo meu trabalho, né? Então é possível fazer uma análise revisionistas de obras literárias que tenha cunho histórico, principalmente histórico e ideológico, aí, político também, utilizando as reflexões que eu faço, utilizando o método que eu abordei, né, que eu apliquei, ok? Vocês também estarão aptos a fazer isso, né? Não a criar um método, mas organizá-lo para ele caminhar sozinho, ou então para que outros pesquisadores possam utilizá-lo, não só pesquisadores, mas até mesmo trabalhadores possam utilizá-los no dia a dia, ok? Essa aí é a parte de reflexão, tá bom? E aí, gente, antes de finalizarmos, né? Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a alguma dessas técnicas, em especial a técnica de pesquisação, pode deixar o comentário aí embaixo, ou então no nosso grupo de WhatsApp, ou até mesmo na nossa sala virtual do Classroom, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês não é esse server, não. O que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, gente, olha que legal. É um modelo de projeto de pesquisa, tá bom? Eu deixei aqui no jeito apenas para vocês colocarem as informações pertinentes. Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Ok, consegui diminuir. Aqui nós temos... deixa eu dar mais um Enter, porque tá... Ok, 2 Enters, agora tá certinho. Então, aqui desse lado esquerdo, gente, nós temos a capa, tá bom? Na capa deve constar o nome da universidade, isso aqui vocês podem tirar, tá bom? Porque não é faculdade, ok? Então aqui deve constar o nome da universidade e o curso a qual vocês fazem parte, ok? Vocês podem até, dependendo do período que vocês forem escrever esse projeto, mas agora para mim só basta o nome da universidade e o curso, mas futuramente vocês vão colocar abaixo do curso a linha de pesquisa que vocês estão trabalhando, né? Aí vocês vão precisar caminhar mais um pouquinho para entender essas linhas de pesquisas do curso de vocês, tá bom? Depois disso vem o que, gente? Vem o título do projeto, ok? Por exemplo, modelo para elaboração de projeto de pesquisa. Isso aqui seria um título. Aqui é o nome de vocês, ok? Local, Manaus, Amazonas, mês e o ano, né? Mês 7, ano 2021. Essas são as informações da capa. Na contracapa, vocês já começam com o nome de vocês, percebam que é tudo em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, tá bom? Começa com o nome de vocês, repete o título da pesquisa, ok? Aí vem aquele pequeno texto, né? Projeto apresentado ao professor mestre Micael de Souza Frota, como requisito de nota parcial na disciplina de metodologia da pesquisa no curso de engenharia de produção. Então, vocês vão ter que voltar um pouquinho o vídeo para ouvir novamente o que eu acabei de falar e completar essas informações, ou então pesquisar um modelo de texto para colocar aqui na contracapa.
E aqui, gente, ai meu Deus, deixa eu voltar aqui. Ok. E aqui vocês repetem, né? Local, Manaus, Amazonas, julho de 2021. Ok? Aí vem a parte do sumário. A parte do sumário é a última parte que vocês vão preencher. Ok? Depois do sumário vem a introdução. Então, na introdução, o pesquisador deverá explicar o assunto que deseja desenvolver, ok? E aqui tem os tópicos que vocês devem desenvolver na introdução, né? O que é o tema? Então, vocês começam, o primeiro parágrafo da introdução de vocês é abordando a temática que vocês pretendem trabalhar, apresentando a temática que vocês pretendem desenvolver no projeto. E aí vocês desenvolvam o restante dos parágrafos abordando isso aqui, ó. Aí vocês desenvolvem o tema, anuncia a ideia básica, delimita o foco da pesquisa, ou seja, delimita o tema da pesquisa, situa o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho, ou seja, qual é a relevância dessa temática, ou qual é a importância dessa temática dentro da área de engenharia de produção, tá bom? Descreve as motivações que levaram à escolha do tema, ok? Por que você se interessou pela temática específica, tudo isso em um parágrafo, tá, gente? E aí define o objeto de análise, né? O que será estudado especificamente, ok? E você apresenta as demais seções do trabalho, que é o tema ou a delimitação do tema, né? Vocês podem escrever aqui embaixo, podem, talvez, se for o caso, repetir o título aqui, porém de forma delimitada. Escrevam o problema da pesquisa, ok? Aí vem para os objetivos, né? Lembra que são dois: objetivo geral, que é 1, e objetivos específicos, mínimo 3, tá bom? Aqui o pesquisador deverá descrever o objetivo concreto da pesquisa que irá desenvolver, o que se vai procurar. A apresentação dos objetivos varia em função da natureza do projeto. Nos objetivos da pesquisa, cabe identificar claramente o problema e apresentar sua delimitação. Apresentam-se objetivos de forma geral e específica, ok? O objetivo geral define o que o pesquisador pretende atingir com sua investigação, é o olhar mais amplo. Os objetivos específicos definem etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Podem ser explorados, os objetivos específicos podem ser exploratórios, descritivos e explicativos. Utiliza-se verbos para iniciar os objetivos. Então, se a pesquisa for exploratória, alguns verbos podem ser esses aqui: conhecer, identificar, levantar, descobrir. Se for uma pesquisa descritiva, caracterizar, descrever, traçar, determinar. Se for uma pesquisa explicativa, analisar, avaliar, verificar ou explicar. Lembrem-se que, dentro dos objetivos específicos, vocês podem trabalhar com essas 3 possibilidades de pesquisa. Ou seja, vocês coloquem, abre, por exemplo, aqui, objetivo geral, 2 pontos. E aí você coloca analisar um software de produção, ok? Aí dá um enter, outro aí, objetivos específicos, 2 pontos, 2 pontos, né? E aí você coloca, sei lá, conhecer softwares de produção, ok? Avaliar, estou colocando como exemplo, softwares de produção, né? Ou então investigar, vamos colocar aqui, investigar, avaliar, enfim,
Os objetivos específicos, gente, vocês podem colocar, ó, em forma de tópico. Veja só, fica bem organizadinho. Aí coloca em negrito, né? Obviamente que vocês devem procurar na internet a estrutura da ABNT, né, para formatação dos trabalhos acadêmicos. Normalmente, os trabalhos vêm organizados dessa forma. Objetivos, aí objetivo geral, objetivo específico. É uma ideia que eu estou dando para vocês, ok? Vamos lá. Após os objetivos, aí vem a justificativa, né? Por que fazer essa pesquisa? Por que levar essa pesquisa adiante? Né? Então, consiste na apresentação de forma clara, objetiva e rica em detalhes. Gente, a justificativa, usando o bordão popular, é onde vocês vão vender o peixe de vocês. Vocês vão justificar a razão pela qual essa pesquisa precisa e pode ser levada para frente, pode ser desenvolvida. Ok? Razões de ordem teórica ou prática que justificam a realização da pesquisa ou tema proposto para avaliação inicial. No caso da pesquisa de natureza científica ou acadêmica, a justificativa deve indicar, olha a dica, a relevância social do problema a ser investigado, as contribuições que a pesquisa pode trazer no sentido de proporcionar respostas aos problemas propostos ou ampliar formulações teóricas a esse respeito, o estágio de desenvolvimento dos conhecimentos referente ao tema e, por fim, a possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade proposta pelo tema, seja a realidade acadêmica ou social, no sentido civil mesmo. Ok? Depois disso, gente, vem a fundamentação teórica, né, que é quando vocês já fizeram o levantamento bibliográfico do tema que vocês estão trabalhando, a parte metodológica, ok? O método que você vai utilizar, a abordagem que você vai utilizar, pesquisação, estudo de caso, pesquisa documental, enfim. Aí vocês vão precisar revisitar as aulas anteriores. Aí aqui o cronograma, gente. Né? O cronograma é bastante interessante. No caso, vocês podem fazer um cronograma pensando no segundo semestre de 2021. Né? Como é que eu vou desenvolver? Eu estou aqui na pesquisa, eu já escolhi o tema, já fiz isso, agora quais serão os próximos passos? E aí você vai se organizar, né? Coloca aqui o mês, o ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. No caso aí, a ideia que eu estou dando partiria de agosto até dezembro, aí vocês verifiquem o que é possível desenvolver aí em 6 meses, tá bom? E por fim, galera, a parte de bibliografia. Eu realmente não gosto de utilizar a bibliografia, a palavra bibliografia, eu gosto de utilizar a palavra referências, tá bom? Por que não bibliografia? Bibliografia dá a ideia de apenas livros, ok? E a gente não utiliza somente livros como referencial teórico, né? Nós utilizamos também sites, né? Artigos científicos, olha só. Tá bom? Então, referências é uma palavra mais ampla. Ela dá mais possibilidades de referenciação. Tá bom, galera? Então eu vou deixar o que eu quero, na verdade, para a primeira nota é muito simples, tá bom? O que eu quero para a primeira nota? Essa parte introdutória, que é onde vocês vão apresentar o trabalho de vocês, o tema e a delimitação. Quero também a problematização desse tema, da pesquisa, os objetivos, né, geral e específico, e a justificativa. Tá bom? É isso que eu quero para a primeira nota. E eu já havia falado anteriormente, para quem assistiu os vídeos deve se lembrar. Tá bom? Novamente, para a primeira nota eu vou querer introdução. Claro que eu já quero capa, contra capa. Sumário não é necessário ainda, mas capa, contra capa, introdução, tema, problema, objetivo e justificativa. Belezinha?
No dia 6 de agosto, aí eu vou querer o trabalho mais completo. Eu poderia agora pedir a metodologia, mas eu acho não, tenho certeza, que vocês ainda precisam de mais leitura e de um melhor entendimento, até porque a maioria ainda não tem um tema. Então, se não tem um tema, como é que tem a metodologia? Então, para o dia 6 de agosto, aí sim eu vou querer fundamentação teórica, metodologia, né? O cronograma bonitinho, né? Partindo do mês 6 até dezembro de 2021 e as referências que vocês utilizaram aqui, ó, na fundamentação teórica. Beleza? Então, novamente, para ficar mais claro do que um cristal, né? Para a primeira nota eu quero capa contra capa, introdução, tema e delimitação do tema, problema da pesquisa, objetivos geral e específicos e a justificativa. Tá bom? Então, gente, eu vou finalizar a aula aqui, tá bom? Como eu falei para vocês, nessa aula de hoje eu consegui matar 2 dias de aula, ou seja, vocês terão aí mais outros 2 dias para trabalhar em cima dessas 4 coisinhas, né, dessas temáticazinhas aqui que eu quero para a primeira nota. Tá bom? Na verdade são 3 dias, porque o dia da entrega eu ainda considero como dia de trabalho. Tá bom? Então a entrega da primeira nota é para o dia da nota parcial é para o dia 28/7. Beleza? Então vocês têm 26, aí 27, exatamente 2 dias, 26, aí 27, 28, são 2 dias para trabalhar em cima desse projeto. Eu estou pedindo assim, eu estou dando 2 dias, ok, mas eu acredito que vocês já estejam trabalhando em cima disso, tá bom? Eu vou disponibilizar a gravação da aula lá no nosso Google Classroom, bem como este modelo de projeto de pesquisa também, tá? Então, gente, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato. Se for no WhatsApp, é certeza de que vocês terão uma resposta um pouco mais imediata, tá bom? Se for no Google Classroom, normalmente eu vou responder à noite, que é quando eu estou preparando a aula do dia seguinte. Vocês terão essa gravação hoje, né, na segunda-feira. E aí a terça e a quarta eu vou deixar em aberto para vocês trabalharem. Eu vou deixar uma atividade de 2 dias, né? Vou abrir lá na atividade, nas aulas, vou deixar uma aula de 2 dias, que é justamente para vocês trabalharem em cima do projeto de pesquisa de vocês, do pré-projeto de pesquisa de vocês, tá? E aí, quando vocês forem anexar o pré-projeto, utilizem esse modelo aqui mesmo. Não tem problema de retirar, de deletar toda essa parte aqui, tá? Lembra que eu quero apenas isso daqui, ok? Porém, eu vou disponibilizar o projeto inteiro já para vocês trabalharem pensando no pré-projeto final. Tá bom, galera? Muito obrigado, tenham todos um bom dia e bom trabalho aí. Tchau, tchau.